Amém, meus irmãos. Eu sou a evangelista Mirim Nicole. Esse é o Clamor Missionário, um programa produzido pela equipe de evangelismo do Ministério Aquele que Vive. Mande seu pedido de oração. Daqui a pouco teremos uma mensagem de Deus para o seu coração e uma oração da fé. Nesse Clamor Missionário, eu faço um convite para você. Este é o segundo dia da campanha Lodebar não é o seu lugar. Participe! São 7 semanas onde levantamos um clamor para que Deus venha mudar a sua vida. Este é o segundo dia da campanha. Você que ligou o rádio agora e não participou do primeiro, não se preocupe. Siga com esta campanha. Deus vai mudar a sua vida. E o nome da campanha é Lodebar, não é o seu lugar. Eu vou ler em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 4 e 5, onde a palavra de Deus nos diz: E o rei desejou saber, e onde ele se encontra agora? Diante de Ziba, ele disse, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então, em seguida, o rei Davi mandou tirá-lo de Lodebar. Aleluia, meus irmãos. Não reclame do lugar em que você está. Deus sabe pelo que você está passando. E Deus tem planos para o seu futuro. Viva o seu presente, fazendo bem. Na história do rei Saul, vemos o seu filho Jonatas fazendo bem para Davi, tratando ele como um irmão. Quando seu pai Saul queria matar a Davi, Jonatas auxiliou Davi. Jonatas fez uma aliança com Davi de honra, e o bem que Jonatas fez para Davi, plantou, retornou para o seu filho, Mefibosete. Davi acordou querendo fazer o bem para alguém da casa de Saul. Aleluia! Ele chama Ziba e pergunta se havia alguém da casa de Saul ainda. E Ziba fala, tem uma pessoa, filho de Jonatas, e ele está em Lodebar, um lugar árido. Mefibosete passava por várias provações. Preste atenção, meus irmãos. Às vezes Deus te coloca em lugares que você não planejou estar. Talvez você esteja num lugar que não era que você queria estar. Talvez você tenha passado por muitas provações desse local. Talvez você ache que não é o lugar certo para você estar. Mas não reclame do lugar que você está, porque Deus te colocou aí. O rei não esqueceu de você. Não culpe o lugar que você está e creia no livramento que Deus deu para a sua vida, no lugar que você estava. Isso que parece ser um fim é um recomeço. O que parece ser improvável é o lugar que Deus te colocou para te moldar no caminho que Ele quer. Por isso, foque em Deus, plante no céu, não se afaste de Deus. Não deixe que Satanás e seus estrategistas te afastem do caminho certo. Não esqueça, quando Jesus jejuou por 40 dias no deserto, ele foi levado pelo Espírito para o deserto e jejuou por 40 dias. E Satanás apareceu e colocou ele no topo do monte para mostrar toda a terra. Não esqueça, é melhor você passar esse tempo de provação com Deus do que estar no topo com Satanás. O rei te escolheu, ele está te preparando. Algo melhor está chegando. Irmãos, as pessoas vivem culpando Lodebar, mas sabe que Deus está falando através da sua mensagem? Que o problema nunca foi o lugar. O problema é como encaramos o lugar, como olhamos para ele. Talvez o milagre não aconteceu ainda, porque você está reclamando de onde Deus te colocou. Aleluia! Não pense que para ser feliz, Deus tem que te tirar desse lugar. É uma metanoia. Deus vai abrir os seus olhos. Aleluia! Mas hoje tudo isso vai mudar, porque você decidiu entrar nessa campanha. Não olhe para o que está faltando, mas valorize o que você tem. Deus te colocou aí na frente desse rádio para te falar que hoje a história vai mudar. Em vez de você chorar pelo que está faltando, você vai valorizar o que já tem. Hoje é o dia que Deus escolheu para mudar a sua vida. É o começo de uma nova história, do agir de Deus na sua vida. O rei mandou te chamar. Lodebar não é o seu lugar. Aquele que vive vai transformar a sua vida. Aleluia! Meus irmãos, a história de Mefibosete pode ser comparada, talvez, com a história de muitas pessoas. Talvez alguns possam lembrar de momentos que já passaram. A Bíblia nos traz, em 2 Samuel 4, versículo 4, que Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Esse menino tinha 5 anos de idade. Quando chegou a notícia
que Saul e Jonatas haviam tombado em combate. Sua ama o apanhou e fugiu. Todavia, na pressa, ela deixou cair e ele ficou manco. E o seu nome era Mefibosete. Meus irmãos, ele acorda naquele dia como um príncipe da descendência de Saul, neto do rei, e acaba dormindo como um fugitivo, uma criança que não sabia o que seria o seu futuro e com uma grave lesão nos seus pés. E ele então foi levado para um lugar chamado Lodebar. A história nos conta que esse nome traz a referência de um lugar chamado sem pasto, ou seja, um lugar improdutivo, de terras improdutivas, uma terra que não tinha alimentos. E essa terra passou a ser uma terra de desprezados, dos rejeitados e pessoas doentes. E ele foi criado lá em Lodebar, uma terra de gente esquecida, uma terra de pessoas abandonadas, uma terra de pessoas excluídas, para onde ninguém olhava ou se importava com eles. Mas o fato é, e essa história nos mostra, que mesmo assim esse menino cresceu naquele lugar e se tornou um homem, e ele tinha sua vida naquele lugar. Irmãos, em uma história normal, natural, seria comum que o novo rei procurasse toda a descendência do antigo rei e a eliminasse e matasse, porque ele era o único descendente de Saul. Mas a Bíblia nos relata que não aconteceu isso. Certo dia, Davi lembra que fez uma aliança com Jonatas, de cuidar da sua família. E pensa, será que há alguém vivo ainda da família de Jonatas? E ele descobre que havia um homem, Mefibosete, mas ele estava lá, naquele lugar de pessoas rejeitadas. Mas ele não se importa com isso. E ele vai buscá-lo nesse lugar. Lodebar não é o seu lugar. Davi tira ele daquele local e coloca Mefibosete junto à sua mesa. Aleluia! Talvez a gente comece a pensar em momentos difíceis de nossa vida. Talvez você possa lembrar quantas palavras de descrédito que você recebeu, quantas palavras de dúvida, quantas pessoas que não acreditaram em você, mas enquanto muitos estão descreditando, mas enquanto muitos talvez decretaram qual será seu fim. Irmãos, quem via de fora, para quem era de Lodebar, morreria ali. Nunca teria condições de sair daquele lugar, mas não foi assim. Naquele dia, Mefibosete acordou achando que seria assim a sua vida inteira, até que alguém disse: "O rei está te procurando, aleluia." Talvez ele duvidando disse: "Eu?" E a pessoa disse: "Sim, o rei está te procurando." Aquele dia não era dia de humilhação, não era dia de mais problemas. Era o dia em que Deus iria mudar a história de Mefibosete. Era o dia que Deus escolheu para tirar aquela pessoa do meio dos excluídos e colocasse ele sentado na mesa do rei, em um lugar de honra. Porque Deus, ele vê na pessoa aquilo que ela mesma não vê. E aquele mesmo Deus que mudou a vida daquele homem, ele escolheu você para estar na frente do rádio hoje, ouvindo esse clamor, ouvindo aqui a Super FM. Aleluia! Você pode achar que era impossível, você pode achar que não tem solução, mas ele te escolheu. Tudo vai ser diferente. Participe dessa campanha. Marque um encontro com Deus, todas as sextas-feiras, aqui às 10 da noite, na Super FM, com o Clamor Missionário. Este é o segundo dia da campanha Lodebar não é o seu lugar. Participe! São 7 semanas onde levantamos um clamor para que Deus venha mudar a sua vida. Este é o segundo dia da campanha. Você que ligou o rádio agora e não participou do primeiro, não se preocupe. Siga com esta campanha. Esse é o dia que Deus escolheu para mudar a sua vida. Nós estaremos aqui por 7 sextas-feiras, orando por você. Coloque sua fé em ação. Procure Igreja Evangélica Ministério Aquele que Vive, no centro de São João Batista. Faça um voto, um propósito. Deus tem bênçãos para você e sua família. Aleluia. Igreja Ministério Aquele que Vive. Uma igreja no coração de Deus.